minutos, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltamos com Arnaldo Neto, Aloysio Abreu Barbosa e vamos continuar. Esse assunto sempre é muito interessante, né? Eu até citei quando teve aqui o Cristiano Miller sobre qual que é a maior verdade, a judicialização da política ou vice-versa, ou a politização do judiciário. Vamos lá. O juiz hoje ele entrou numa seara que ele não era acostumado, né? E também não é treinado para isso. Então eu acredito que no momento que se atribui ao juiz a possibilidade de decidir por princípios, aquela questão do advogado antigo que falava a lei tem que aplicar, né? Hoje em dia, muito juiz pode ter a lei, mas você decide com base em princípios. Tá o exemplo do Supremo, quando revogou a lei de imprensa, porque limitava o direito à liberdade de expressão, e com base no princípio da liberdade geral previsto na Constituição, ele deixou de aplicar as limitações da lei de imprensa. Então o judiciário tem uma difícil missão, que é chegar ao razoável, né? O que é o razoável para você, para mim, ou para quem está no problema, né? Eu acho que a grande dificuldade é essa. Você falou da lei de imprensa, mas a lei de imprensa ela tinha sido aprovada em 67, né? Quer dizer, é um ano ali antes do AI-5, né? Já o país rumando para uma ditadura mais forte. Agora, engraçado, que eu já fui julgado pela lei de imprensa, então eu conheci ela relativamente bem. Uma coisa que eu gostava nela, a coisa do direito de resposta, né? Tinha alguns princípios ali, quer dizer, você não pode, por óbvio, em tamanho, se ceder ao que gerou o direito de resposta. Você não pode conter ofensa, porque senão fica num ping-pong infindável entre réplica, tréplica, enfim. E isso hoje, como você falou, foi extinto, né? Mas os princípios ainda continuam a valer, quer dizer, os princípios de proporcionalidade. A gente perdeu. A lei de imprensa era uma lei, por mais que tenha vindo da ditadura, ela disciplinava bem a questão da lei do direito de resposta. Sim, eu elogiei essa questão do direito. O Supremo, ele, com a não aplicação mais da lei de imprensa, com a revogação pela decisão lá do Supremo, a gente perdeu essa baliza. Mas continua, sim, os mesmos critérios, mas não tem base legal. Aí o juiz ele vai ter que definir essa questão, o bom senso. Agora, estamos falando aqui de imprensa e Supremo, que a gente teve aqui agora, é impossível não falar. Eu acho que qualquer programa jornalístico com operador de direito no Brasil se falou nas últimas 2 semanas sobre isso. O caso aí do inquérito de Dias Toffoli e Alexandre Moraes para apurar supostos crimes contra a honrabilidade do Supremo e dos seus integrantes. Quer dizer, isso teve o caso do site antagonista e da revista eletrônica que é ligada a ele, que é a Cruzoé, uma matéria que pega um trecho de um e-mail do Marcelo Odebrecht chamando, um e-mail que está ali no processo, chamando Dias Toffoli de amigo do meu pai. Para ficar claro para o ouvinte, talvez não. O amigo do amigo. Quer dizer, Dias Toffoli é o amigo do amigo que é Lula, do meu pai, que é Emílio Odebrecht, né? E Lula e Emílio têm uma relação aí que remonta a Camaçari nos anos 70, né? Enfim, segundo o que meu Emílio denunciou. Mas enfim, teve esse caso aí e a matéria de Moraes simplesmente mandou retirar as matérias do ar, né? O que é. Um advogado aqui é você. Mas me parece, como leigo, um desrespeito flagrante à liberdade de expressão consagrada aí, né, nos artigos 5º e 220 da Constituição Brasileira. Quer dizer. E a coisa, Marco Aurélio se manifestou, Carmen Lúcia, até que quando o decano se manifestou, Celso de Mello, eles na mesma hora voltaram atrás. Como é que você vê, como magistrado e como cidadão, esse caso todo aí? Essa questão vai ser interessante para o país, né? Os homens lá, os 11 homens mais importantes do judiciário brasileiro, né? Eles vão se posicionar sobre a existência do inquérito, né? E até onde o inquérito pode ser comandado pelo Supremo,
É base legal pro ministro Toffoli fazer o inquérito, ele citou lá o regimento interno do Supremo, então vai ser um posicionamento interessante sobre o que vai acontecer, né, para o Brasil até. Agora é interessante também outra coisa, né? Eu formei lá na década de 90 e eu fui aluno do Evaristo de Moraes, na época ele era advogado do Collor. Então ele dava aula pra gente e ia a Brasília. Né? E uma das grandes, ela dava aula de penal e processo penal, uma das grandes coisas que ele falava lá era assim, por que o Ministério Público tem que ser o titular da ação? Né? Onde tem isso historicamente, né? É adequado? Ele era contra, mas ele era advogado, né? Então tinha lá o posicionamento de defesa do cliente dele. Então o grande debate eu acho que vai partir por aí. Né? O Ministério Público, pela Constituição, ele tem a função principal aí de investigar e acusar. Tem exceção? Então vai vir essa decisão lá do Supremo Tribunal Federal. Né? Se pode, até qual é o limite, enfim. Como tem mudanças na jurisprudência, eu não sei realmente como é que vai ser feita essa questão, não. Mas o ministro ontem, pelo que eu li nos jornais, ele já se manifestou que vai apurar e remeter para as investigações para os MPs dos estados e federais, enfim. Acho que eles vão chegar a um consenso do que é a estrutura judicial, né? Acho que o mais importante é isso. E nesse percalço aí, se debater sobre a liberdade de imprensa. Então a situação lá é acho que de indefinição, né? Já tem dois, como você citou, que se manifestaram contra, são dois a favor. Então são três, né? Marco Aurélio, Carmen Lúcia e Celso de Mello. Tá. Né? São os três que se manifestaram. Isso sem contar, você falou do Ministério Público, a Raquel Dodge foi muito dura também, quer dizer, inclusive pressionada pelos próprios procuradores, uma coisa interna, ela foi quase que instada aquilo. Né? O Ministério Público ele é um órgão bem unido, né? É até uma coisa interessante, ele é um órgão bem... eles defendem as prerrogativas dele. Como os advogados também são muito aguerridos. Se a gente olhar... Os juízes não? Os juízes também, mas eu acho que menos, porque as divisões são maiores. São estados, é um pouco diferente. Né? O juiz é a gente fala muito isso, né? O juiz é um homem muito sozinho, né? Porque chove, chuva, faça sol, mas na hora de você decidir... É você, né? É você que tem que pensar o que você vai decidir. Então, e essa exposição, Heitor, essa exposição excessiva dos tribunais. Quer dizer, hoje a gente brinca aqui, né? O brasileiro médio ele é capaz de saber os 11 ministros, mas não sabe os 11 jogadores da seleção brasileira. Coisa bem diferente de anos atrás. Há 20, 30 anos atrás, ninguém sabia quem eram os ministros. Mais não que saber quem são os 11, só saber até as turmas, né? Os 5 de cada turma. 5 de cada turma. A roda de bobo, né? Quem fica... Essa exposição tá trazendo coisas como, por exemplo, certas acusações, que não sou eu que faço, na época, que, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes jamais poderia julgar aquele Barata, porque ele tem uma relação familiar e a esposa tem relação profissional no escritório que o defende. Essas coisas todas que acabam vindo a público. Como você vê? Eu acho que é o que está muito para o que o Antony Garapon fala, né? A sociedade analisa esse problema e as instituições vão se adequando ao que a sociedade vai mostrando. Agora, o Supremo é um órgão que vem, se a gente for olhar a história do Supremo, ele vem atendendo aos anseios da sociedade. Criticado ou não, mas vem se resolvendo. Agora, definir questão específica de ministro, aí, até processo judicial, é melhor não me manifestar, que é vedado pela lei orgânica. Mas tem essa questão aí. Eu acho que o Supremo nosso, né, a gente tem que olhar também um pouco do conceito de sociedade que a gente quer. Né? A Constituição ela garante o Supremo como guardião da Constituição. Né? Ele vem atendendo, isso que a gente tem que, né, vem atendendo os anseios da sociedade. Em matéria de julgamento, está sempre andando do lado da imprensa, né, se a gente olhar. Tem hora que o pessoal fala, é muito aberto, né, porque pode tudo ou não pode nada, enfim.
Mas o Supremo vem atendendo os anseios da sociedade. A gente tem bons exemplos lá, né? Tem lá um professor meu, que foi o Fux, ele é um juiz de carreira, muito bom. O pessoal da UERJ também lá, né? Que é o Barroso. É um Supremo de nível bom, eu acho, né, ótimo o nível do Supremo nosso. Agora, tem que ter melhorias, é como qualquer instituição, né? Muitos falam da parte de serem indicados por presidente, quando em outros países eles são até eleitos, né, pela comunidade. Nos Estados Unidos você elege. Não. O Supremo não. O Supremo não. O Supremo quem indica o presidente. É indicado o presidente escolhe. Mas são juízes. Primeira instância. Né? Primeira instância, o juiz, não só juiz, promotor, xerife. São todos votados. Eleitos, mas em primeira instância. Sim, mas no Supremo você tem que ser juiz. Igualzinho, o Congresso define se aprova ou não a indicação e aí o mas presidente não tem que escolhe. Ser juiz, essa é a minha dúvida. Não tem que ser juiz de questão carreira. Do quinto, né? Não tem que ser juiz de carreira para ser juiz do Supremo dos Estados Unidos, não. A indicação política a gente veio da cultura americana do presidente indicar, né? É. Aí você fala, isso é bom, é cultural, né? Nos Estados Unidos dá certo, né? O Brasil é razoável também, não é ruim, não. Acho bom. Pode melhorar? Talvez, né? Botar uma obrigação de ter juiz de carreira. É uma solução boa. Agora todo no Supremo, né? Talvez não, melhor não. No Supremo de hoje tem 2 juízes de carreira, né? E a gente tem o Fux, tem a Rosa Weber. A Rosa Weber, eu acho que só, né? Acho que não fala, na Constituição brasileira não fala nem para o Supremo, não fala nem se formado em direito, fala em notório saber jurídico, né? Em tese você não precisa nem ser formado em direito. Hoje em dia não tem mais rábulas, né? Sim, mas tá ali, né? Tá ali, Agora, eu queria voltar lá um pouquinho lá, Raquel Dodge, acabamos entrando para o outro lado. Você falou uma coisa do qual é o papel do Ministério Público, quer dizer, o Alexandre de Moraes ontem já falou que o inquérito garantiu que após a reação toda, que vai ser remetido ao Ministério Público sim, para daí formalizar uma não denúncia. E você citou en passant, você tem cuidado como todo juiz, para não passar, e eu te conheço há muito tempo, sei que você é muito equilibrado, mas essa coisa que eu acho muito preocupante quanto cidadão, quanto jornalista, quanto cidadão, que é do juiz ser um investigador. Se o princípio do juiz é a isenção, como você está falando, o equilíbrio, como é que ele vai ser parte? Quer dizer, é uma coisa que me parece... Quer dizer, e a Raquel Dodge fala, isso remonta à ditadura militar, quer dizer, é exceção, não pode ser regra, quer dizer, como é que você vai, o juiz vai ser parte, o juiz vai investigar, vai acusar, quer dizer, o judiciário, esse inquérito me parece uma coisa muito complicada, de consequências imprevisíveis. O Supremo vai ter que definir qual o objetivo dessa investigação, isso a gente vai verificar, né? Agora, se quem comandou a investigação vai poder analisar o que foi determinado ou vai ficar limitado, eu acho que isso que vai ser o grande debate depois. Base legal tem. Então, realmente, o Supremo ele está agindo lá dentro do regimento interno dele, né, e fez a investigação, entende que tem cabimento. A gente tem que ver o que vai acontecer depois. Qual vai ser o posicionamento, se o Supremo vai definir se em determinados casos ele vai poder investigar ou não. Acho que o grande debate ainda está por vir, né? Até que ponto o ministro ele atua dentro de uma verificação dessa, né? E o Ministério Público tem assento no Supremo Tribunal Federal. Ele tem como levar essa questão a plenário. Então, plenário, os 11 homens lá, que a gente fala, os mais importantes da justiça brasileira, eles vão se posicionar e a gente vai ter uma solução nisso aí. Acho que o mais importante é isso. Definir como é que vai ser, porque se fez a primeira vez. Pode ser salutar ou não, isso aí tá aí a imprensa, o que a gente fala, né? A sociedade vai analisar, é cabível, não é, para se definir depois o que pode ser feito. Você acha realmente que essa caixa de Pandora aberta, ela pode ser salutar de alguma maneira? Eu não sei o que vai aparecer lá, eu não sei as razões. É difícil, né, até vedado por lei, verificar, sim, definir pela lei orgânica o que pode falar. Eu não conheço o processo, não tenho como me manifestar sobre isso. Realmente é uma como é que fala? É uma causa difícil, né? Tem essa discussão... O jurista que fala, né, o do work. Tem causas que são fáceis, tem causas que são difíceis. Essa realmente é uma causa difícil até para o país, né?
Eu acho que institucionalmente, quer dizer, eu como professor leigo, mas artigo 5º, artigo 220 da Constituição Brasileira, quer dizer, a censura das matérias, eu acho, sinceramente, uma afronta constitucional Do feita guardião por quem da é Constituição. pago para proteger a Constituição. Eu escrevi isso domingo. É um negócio, eu vi o artigo, eu também já havia colocado isso lá atrás, mas é uma coisa, enfim. Porque essa coisa da investigação é uma coisa que se discute desde a Constituição. Há muito, e aí a questão de espírito de corpo, né? Há muito policial civil, por exemplo, que fala que o GAP é uma aberração, porque quem tinha que investigar seria a Polícia Civil, né? Policial militar cedido ao Ministério Público Estadual para conduzir a investigação. Isso é uma discussão antiga. E agora você tira uma discussão que está desde a Constituição de 88, circunscrita ali a Ministério Público e Polícia, agora é Ministério Público e Judiciário. Quer dizer, o problema veio de se restringir e se expandiu. E é o Supremo Tribunal Federal. Quer ver outra questão interessante, né? Se a gente for olhar assim, como é que as coisas se reinventam e se debatem novamente, né? O problema da Lava Jato com o eleitoral, né? É justiça eleitoral ou é justiça federal? Sempre foi justiça eleitoral, né? E o Supremo se debruçou e por 6-5 se manteve uma jurisprudência de 30 anos. E foi uma coisa, foi uma acompanhado nacionalmente essa questão. Então é isso aí que você está falando. Realmente são questões difíceis, né? E o posicionamento, o debate em plenário vai ser pesado. Até porque agora tudo é televisão, né? Verdade, o Supremo ele está lá na televisão e a gente acompanha ao vivo, né? O ministro tem que estar bem preparado para falar lá. Agora, sobre essas especificidades da justiça brasileira, você citou a justiça eleitoral agora. Com essa morosidade toda que a gente se tratou no primeiro bloco, não parece beneficiar o réu levar a questão para a justiça eleitoral? Porque o juiz acaba acumulando, né? O juiz eleitoral não é um juiz específico, ele acaba acumulando ali essa questão também. E a gente tem vários exemplos de condenações em primeira instância que até se chegar ao Tribunal Superior Eleitoral, o tempo da pena até acaba, né? A justiça eleitoral é interessante, assim, a justiça eleitoral sempre se debruçou sobre processos simples, processos mais rápidos. Então, é o que os ministros do Supremo falaram lá depois do julgamento. Tem que se estruturar as justiças eleitorais, sim. Agora, as questões eleitorais não vão ser julgadas, uma questão da Lava Jato que for para a justiça eleitoral, não vão ser julgadas pelo interior, né? Vão ser julgadas na capital. Então, acho que é mais fácil também estruturar. A questão é dar estrutura tanto do Ministério Público, o problema da Receita Federal, que apoia, né, a Lava Jato, tem uma equipe própria, auditor fiscal e o juiz lá. E tem que trabalhar a ideia do juiz saber trabalhar com delação premiada, né, que é o que se faz muito na Justiça Federal nesse problema da Lava Jato. Você citou a Lava Jato aqui agora e a gente está falando no âmbito nacional. A gente tem aí um possível protagonismo do judiciário brasileiro, sobretudo a partir da Lava Jato, sob a ótica de muitos analistas. O judiciário ele toma uma proporção maior, até mesmo na força de equilíbrio entre os poderes. Alguns analisam que o judiciário hoje se sobrepõe ao executivo e legislativo. Só como juiz, como cidadão, como você avalia essa situação? Eu acho que o judiciário ele tem a função dele, né? O problema é que o ministro Barroso sempre fala, né? A gente precisa melhorar a nossa política. No momento que a política nossa melhorar, a gente vai ter um judiciário menos atuante. Por enquanto, o judiciário tem esse protagonismo porque o Brasil, ele fala, tem que refundar a democracia brasileira. O Brasil precisa melhorar a política. E estão vindo agora novos, né, candidatos. Aí, ano que vem tem... A gente espera que o Brasil sempre melhore, né? A gente torce, a gente é brasileiro, mora aqui, os filhos nossos, netos vão estar aqui. Né? Melhor que o discurso de ir embora, né? O discurso de ir embora é muito triste para o país, a gente tem que valorizar o nosso país, é um país bom, é um país que tem emprego, lá fora não tem. Aqui a gente é brasileiro, lá quem vai embora é estrangeiro, é outra realidade. É muitas vezes ilegal, né? E tem esse problema, né? Então a gente tem que valorizar o que a gente tem, a nossa terra, e buscar melhorar, né? Ser mais técnico, ser mais sério, né? Buscar um serviço melhor do poder público, enfim.
Doutor, vamos fazer um pequeno intervalo, mas antes de ir para o intervalo, quero alertar os nossos ouvintes que no Facebook nós temos a nossa página que está, inclusive, ao vivo, mostrando imagens, né? Folha FM 98,3, também a nossa página na internet, folhafm98.com.br. Assista ao vivo, você tem ouça ao vivo e assista ao vivo. Então o nosso debate está sendo transmitido ao vivo pela internet. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição.